Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa equação aqui nós vamos resolver essa equação de segundo grau completando o quadrado, só que aqui as raízes não são raízes reais, não são elementos do conjunto R, são as raízes chamadas imaginárias, beleza? Então vamos lá, primeiro passo, tornar o A igual a 1, então devemos dividir por menos 1 os três coeficientes. Menos dividido por menos dá mais. Mais 2x por menos 1, menos 2x. Menos 21 por menos 1 dá mais 21, igual a 0. Certo? Agora nós vamos passar o 21 para o segundo membro, completar o quadrado aqui no terceiro termo. Então, x ao quadrado menos 2x mais, que número eu devo adicionar aqui para completar o trinômio? Metade de b ao quadrado. Beleza? Como vai ficar o quadrado, você não precisa considerar o sinal, né? Que é um número negativo ao quadrado, fica positivo. Então a metade aqui é 1. Certo? 1 ao quadrado é 1. Isso é igual a menos 21 mais 1. Então o 21 passou para o segundo membro para a gente completar o trinômio aqui, certo? Completamos. O número que completa o trinômio, ele deve ser adicionado ao segundo membro, para não alterar a equação. A operação que você faz num membro da equação deve fazer a mesma operação no outro membro da equação. Se adiciona 1 ao primeiro membro, deve adicionar 1 ao segundo membro. E agora, vamos fatorar ao trinômio quadrado perfeito aqui. X, sinal do segundo termo, e 1. Raiz quadrada de 1 é 1, né? 1 ao quadrado, isso é igual a quê? Menos 21 mais 1 é menos 20. Agora, como que a gente elimina esse 2? Extraindo a raiz quadrada. Claro, se aqui fosse um expoente 3, eu ia ser a raiz cúbica, né? Isso é mais ou menos o que? A raiz quadrada de quanto? De menos 20. Aqui vão aparecer as unidades imaginárias. Raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado é quanto? X menos 1. Já te falei que uma operação anula a outra. Certo? Você tem um número ao quadrado, a raiz quadrada dele vai alterar, vai ficar o próprio número. Raiz de 20. 20 não é 4 vezes 5? Raiz de 4 é 2. 2 raiz de 5. Beleza? Só que aqui é negativo, menos. Então aparece a unidade imaginária aí. Tá? Então, vai ficar mais ou menos 2 raiz de 5 e... Pessoal, tá claro porque que apareceu a raiz? Eu vou fazer no final, eu vou detalhar isso aqui, tá? Agora esse 1 passa somando para nós obtermos as duas raízes. Então, uma raiz x mais 2 raiz de 5i mais 1. E a outra raiz? Menos 2 raiz de 5i mais 1. A gente costuma escrever esses números assim, ó. Esse primeiro aqui a gente escreve. Costuma deixar a unidade imaginária para o final, né? 1 mais 2 raiz de 5i. E o outro, 1 menos 2 raiz de 5i. Quero te lembrar aqui que as raízes chamadas imaginárias,
elas aparecem sempre aos pares. Aparece a raiz e o conjugado da raiz. Uma é o conjugado da outra, é a conjugada da outra. Elas sempre aparecem aos pares, viu? Ou 2, ou 4, ou 6, ou 8, por quê? Porque quando aparece uma raiz imaginária, o conjugado dela também é raiz. Estão aí as raízes daquela equação. Como é que nós podemos escrever na forma fatorada? Coeficiente A é menos 1. Então nós vamos escrever menos 1, que multiplica x menos 1 mais 2 raiz de 5i, que multiplica x menos 1 menos 2 raiz de 5i. Fecha o colchete. Beleza? Olha lá. 1 mais 2 raiz de 5i. 1 menos 2 raiz de 5i. Aqui está escrita aquela equação que foi dada na forma fatorada, fatores de primeiro grau. Beleza? Se nós multiplicarmos esses 3 fatores, nós vamos chegar nessa equação exatamente. O caso da raiz de menos 20. Menos 20 você pode escrever assim, ó. 4, você pode escrever 20 vezes menos 1, não pode? 20 vezes menos 1 não é menos 20? Raiz de 20 é 4 raiz de 5, ou seja, 2 raiz de 5. Raiz de 20 é 2 raiz de 5. E a raiz quadrada de menos 1 é a unidade imaginária i. Beleza? Raiz de 20 é 2 raiz de 5, fatorando, né? Raiz de 4 é 2, raiz de 5 é irracional, permanece na raiz, certo? E raiz quadrada de menos 1 é i. Tá? Mais ou menos isso aí, né? Valor positivo, um valor negativo. Beleza? Então tá aí mais um exemplo em que você pode resolver a equação de segundo grau completando o trinômio quadrado perfeito, nesse caso obtendo raízes imaginárias. Eu quero te mostrar aqui o seguinte, ó. Acho que ainda dá tempo. A equação dada foi menos x ao quadrado mais 2x menos 21 igual a zero, certo? Nós achamos as raízes. 1 mais 2 raiz de 5 e 1 menos 2 raiz de 5i. Lembra da soma e produto das raízes? x2 menos sx mais p igual a zero. Então, o produto desses números aqui tem que dar o quê? C sobre A. Lembra? Produto das raízes C sobre A. Menos por menos, 21. Vamos ver se esse produto aqui dá 21. O produto tem que ser C sobre A, ou seja, menos 21 sobre menos 1, 21. Como é que a gente faz esse produto? O produto da soma pela diferença. Quadrado primeiro, menos o quadrado segundo, 2 raiz de 5i ao quadrado, certo? Isso aí vai ficar como então? Vai ficar 1 menos 2 ao quadrado, 4, vezes raiz de 5 ao quadrado, 5, vezes i ao quadrado e 2. Mas o que é i ao quadrado? É menos 1, que a i é a raiz quadrada de menos 1. I ao quadrado é menos 1, elevou ao quadrado, o radical desaparece. Isso aqui deu quanto? Deu 1, i ao quadrado é menos 1, menos menos mais 4 vezes 5, 20, 20 mais 1, 21. É o que tinha que dar, e realmente dá. E a soma das raízes? A soma das raízes é o oposto de b sobre a, ou seja, o oposto de 2 menos 2, sobre menos 1 dá 2. Quer dizer que essa soma aqui tem que dar 2. Realmente dá. Soma aqueles dois números lá. 1 mais 2 raiz de 5 e
1 menos 2 raiz de 5i. Soma os dois. Isso aqui não dá zero? A soma deu quanto? Deu 2. Tinha que dar. Lembra? Então, a soma das raízes é o oposto de B sobre A, o produto das raízes C sobre A. Você vê que bate direitinho com o que foi feito, né? Pelo completamento do quadrado. Pessoal, é isso por enquanto. Prestem atenção em todos esses cálculos aí, tá? É isso, pessoal. Boa sorte. Abraço, tchau, tchau.